Continuando nossos estudos sobre a linguagem de programação Python, trouxe aqui um exemplo para a gente analisar e também, conhecer como que a gente pode aplicar na prática os operadores aritméticos no nosso código, tá? Então, inicialmente, eu criei uma variável chamada número 1 e também chamada de número 2, tá? E aqui na variável de número 1, eu atribuí o valor 2 e aqui na variável de número 2 eu atribuí o valor 3, tá bom? E aqui na linha 4 eu chamei a função print, tá? Como a gente já viu, já conhece a função print, e ela vai imprimir para a gente a soma, né, da variável de número 1 com a variável de número 2, tá bom? Então a gente vai rodar o nosso programa, tá? Com F5. E ele vai retornar para a gente a soma, né, dos valores que estão na variável de número 1 e também o que está na variável de número 2, tá bom? Então ele retorna aqui o valor 5, né, que é a soma dos valores. Eu poderia muito bem também colocar, né, diretamente na minha função print os valores, tá? E aí a gente não iria precisar, né, dessas variáveis, tá? Então, por exemplo, eu vou retirar aqui, tá? E eu vou executar de novo no meu programa. Ele vai dar o mesmo resultado, tá? Mas em organização é muito bom, né? E quando a gente está aprendendo também é muito bom que a gente consiga fazer as variáveis, né? Criar uma variável, depois atribuir. E isso também vai organizar o nosso código, tá bom? Eu poderia muito bem também, como a gente já aprendeu em outras aulas, né, fazer com que o usuário, né, informasse para a gente os valores, tá? Envolvendo, né, o tipo de dados e depois colocando, né, um input, onde esse input a gente poderia colocar uma mensagem, tá, para o usuário, né, dizendo digite um número, por exemplo, tá? E a partir daí eu consigo também, eu vou só copiar aqui, tá bom? E posso só mudar aqui a mensagem, outro número, né? E aqui a gente poderia colocar, né, capturar os valores que o usuário informar para a gente, tá bom? É, esse código aqui, esses códigos, se a gente for analisar, a gente já viu em outras aulas, né? Então, a gente consegue, né, analisar que tudo fica bem mais claro quando a gente consegue entender, né, a base da programação, né? Então, é, analisando bem direito, né, as variáveis, criando as variáveis de forma bem coerente, a gente consegue fazer um programa eh, bem mais eficaz, né, e bem mais visual, para que também a gente possa entender futuramente quando a gente pegar de novo o nosso código, por exemplo, para as manutenções, né, que sempre vai ter manutenções, a gente consegue bater o olho no nosso código e entender, né, porque a gente já conhece todo um contexto, né, de toda a linguagem de programação, que no caso aqui é o Python, né, a sintaxe, e isso é muito importante, tá bom? Então a gente vai rodar o nosso programa de novo, tá? E aí ele vai enviar, né, para o usuário, ele vai é, fazer com que o usuário informe para a gente, né, através do prompt, e a gente pode informar, por exemplo, o valor 7 e o valor 3, e ele vai, né, somar esses valores que eu informar para o programa, né? Então, basicamente, essas operações, né, básicas até mais complexas, a gente consegue utilizar, né, nos operadores aritméticos, tá bom? Quando a gente tiver mais avançado também, a gente consegue fazer pelo prompt do comando, né, do, do Windows, tá bom? Mas em outras aulas eu mostro para vocês que a gente consegue, né, fazer também algumas contas, né, subtração também, e
A gente pode também fazer um exemplo aqui de subtração, tá? A gente consegue só mudar o símbolo aqui e a gente consegue já fazer um exemplo, né, de subtração do que o usuário informar para a gente, né? Eu vou rodar de novo o nosso programa, tá bom? Então, eu vou informar de novo, por exemplo, o valor 6 e o valor 3, e aí ele vai subtrair esses valores, eles não vai mais somar, tá? Ele vai subtrair. Eu vou apertar um Enter e ele subtraiu os valores que eu informei para o programa, tá bom? Então, basicamente, os operadores aritméticos, a gente consegue fazer esse tipo de conta até as mais complexas, tá bom?